Olá, voltou outra vez? Oi? Oi, Gabriela, você está me escutando? Oi, agora estou, professora. Veja se você vê o slide. Você vê Ok. os slides? Não, não vejo. Até eu estou vendo a senhora. Pois é, então, eu não estou conseguindo, mas depois eu mando o slide para você. Tá É, ótimo. Que a pessoa que está me auxiliando está no trabalho, aí não viu minha pergunta ainda. eu também tentei pedir auxílio e não consegui. Enfim, depois eu mando o slide para você, mas o slide não tem nada que a gente não possa agora explicar sem os slides. Mas eu estou gravando, tá? Porque é Tá importante ótimo. a gente gravar. Enfim, prazer em conhecê-la. Meu nome é Nilvone Costa, sou assistente social aposentada já do sistema prisional. Trabalhei por 32 anos no sistema prisional. A minha área de pesquisa é segurança pública e sistema prisional e violência urbana. Sempre pesquisei nisso, sempre estudei isso, e sempre gostei dessa área de atuação. Sou professora universitária há 35 anos, sempre dando aula na Uniswan, quer dizer, então foi a minha primeira universidade e provavelmente será a última a que eu vou dar aula, até porque eu também já sou aposentada como professora. Sou diretora do Sindicato dos Professores do Estado do Rio de Janeiro, de escolas privadas, sou militante de direitos humanos, né? Sou do Comitê de Combate à Tortura da Alerj, sou membro efetivo do Comitê de Combate à Tortura da Alerj, sou diretora da Associação das Assistentes Sociais e Psicólogas do Sócio Jurídico do Brasil, enfim, faço bastante militância em termos dessa questão sócio-jurídica, que eu também vou dar aula sobre isso, até porque fui eu que criei essa disciplina na Uniswan. Mas hoje a nossa disciplina é reconceituação, fundamentos históricos, teóricos, metodológicos da reconceituação, né? E aí, essa disciplina, Gabriela, só para você ter uma noção, eu dei essa disciplina presencial por 30 anos dentro da Uniswan. Então, é uma disciplina que me fez a carreira inteira dando e estudando a reconceituação no Brasil e a importância que a reconceituação teve no serviço social, principalmente aqui no Brasil. Você está me escutando bem? Perfeitamente, professora. Que ótimo. Perfeitamente. Se você tiver dúvida, você me interrompe sem problemas nenhum, tá bom? Tá ótimo. Só quero dizer que é um prazer estar nesse semestre lecionando com a senhora em duas disciplinas. Foi muito falado na senhora. E eu fiquei na expectativa de quando iria beber da fonte de tanto aprendizado. E Ah, veio agora. Estamos em duas disciplinas juntas. que bom. Que será então ótimo. Então, nos primeiros momentos, a gente precisa falar um pouco, até para que a gente entenda um pouco da parte teórica do serviço social, a gente precisa falar um pouco das principais correntes filosóficas que norteiam a profissão de serviço social. Isso é super importante, né? Então, a gente tem o positivismo, né? A gente tem o marxismo, o positivismo do Augusto Comte, a gente tem marxismo do Karl Marx e a gente tem a fenomenologia do Schutz, né? Então, são essas três correntes que norteiam a profissão de serviço social. Algumas assistentes sociais são positivistas, outras assistentes sociais são mais progressistas, né? E escolhem a corrente materialismo histórico dialético, e as outras são mais
de um trabalho mais com dialética, com diálogo, fenomenologia. Então, essas três correntes permeiam o serviço social. E aí a gente precisa entender de que forma de que forma que o serviço social enxergou essas correntes filosóficas para dar respaldo teórico, filosófico na profissão de serviço social. Então, por isso que eu preciso fazer esse preâmbulo para a gente entender melhor a renovação do serviço social. Então, a princípio, lá no início da profissão, a gente tinha uma profissão voltada para a caridade, né? Voltada para a caridade, e que os teóricos de serviço social pegam a filosofia e a teoria do positivismo e começam a aprofundar a nossa profissão com essa teoria do positivismo. E aí, o que o Augusto Conte, que foi quem inventou o positivismo, coloca? Que a sociedade é perfeita e harmônica, ela não tem defeito, e quem faz o defeito dessa sociedade é o homem. Então, o que acontece quando a gente faz a leitura desta forma, de acordo com o que o Augusto Conte coloca? A gente faz a leitura dizendo que a sociedade, por ser perfeita e harmônica, toda certinha, o homem é o errado. Então, o homem é que não busca crescer na vida. O homem é que não busca ter maiores renda. O homem é que busca errar sempre e está sempre por baixo. Quer dizer, então, o Augusto Conte via, né, a sociedade dessa forma, via o homem dessa forma. Então, ele dizia que a melhor classe social era a burguesia, o proletariado estava ali só para servir a burguesia, e até a década de 60, a gente trabalhou, o serviço social trabalhou com esta filosofia, com este pensamento do Augusto Conte. Quer dizer, não só o serviço social, mas todas as áreas de ciências humanas, antropologia, sociologia, serviço social, filosofia, todas as áreas pensavam dessa forma, né? E articulavam a profissão com esse pensamento do Augusto Conte. E é por essa razão que a gente tem, dentro das instituições nossas, onde nós temos emprego, bastante arraigado a forma de pensar com leis, com projetos, com ordem, quer dizer, por conta disso, por conta do positivismo, por conta de que essa sociedade ela foi crescendo com este pensamento bastante retrógrado, ao meu ver. Enfim. E assim também foi crescendo o serviço social, né? Eu não conheço, eu com toda a sinceridade que eu falo, eu não conheço nenhuma assistente social também que seja marxista 24 horas. Não existe isso. Existem pessoas, existem profissionais que têm uma clareza maior daquela realidade e que, no ambiente do trabalho, consegue trabalhar tendo alguns espaços que a gente chama de brechas institucionais para você fazer um serviço social mais progressista. Mas 95% das instituições que existem no Brasil e fora o Brasil, só naqueles países que são mais progressistas, são positivistas. Né? A gente não pode negar isso. Né? Eu trabalhei 32 anos no sistema prisional, 33 anos no sistema prisional, com muitas regras, muitas normas,
muitos deveres a cumprir. E aí você pode me perguntar, mas então como é que você, que é uma pessoa progressista, você conseguia trabalhar nisso? A gente tem na nossa profissão de assistente social um dos fundamentos da profissão, que isso já está na ética profissional, que é dar o direito social àquele indivíduo, seja ele qual for, né? Então, eu, como sempre trabalhei com preso, né, com a pessoa encarcerada, eu não queria saber o delito que ele cometeu. É importante o delito que ele cometeu, sim. Por que ele cometeu o delito? Quais foram os fundamentos dele? Isso não me interessava mais saber. Porque aquele homem já tinha sido condenado pelo juiz. O juiz já o condenou. Não sou eu que vou condená-lo. Meu papel, enquanto assistente social, é fazer prevalecer a lei. A lei de execução penal que rege o sistema prisional, existe direitos daquele sujeito encarcerado. Então, eu, enquanto assistente social, tenho que valer aqueles direitos que estão ali, né, para aquele homem encarcerado. Esse é meu papel. Não vou discutir se ele fez errado ou não errado a prisão dele. Isso quem tem que discutir é o juiz, é o promotor, é o defensor, não o assistente social. O assistente social tem que fazer valer aquele direito que está consignado naquela lei de execução penal. E assim é em todos os sentidos. Se você trabalha dentro de um hospital, você tem que pegar a Lei Orgânica da Saúde, o SUS, né? o Sistema Único de Saúde, o que tem direito aquele paciente? E tem que correr atrás do direito do paciente. Se você trabalha com idoso, você tem que pegar a legislação do idoso, que existe, a legislação do idoso, o que o idoso tem direito a receber. E você tem que correr atrás. Então, eu sempre vi o serviço social dessa forma, já que é esta nossa proposta de profissão. Nossa proposta de profissão é essa: garantir os direitos sociais daquele usuário. Essa é a nossa linha de atuação do serviço social. Não é filosofar, não é teorizar, nada disso. A nossa profissão é o fazer profissional, e esse fazer profissional depende da gente. Se nós vamos conseguir aquele direito, é uma outra questão, mas nós temos que lutar para isso, para aquele direito seja concedido àquele sujeito que está ali necessitando naquele momento que você é assistente social. Então, todas as nossas instituições são positivistas. Todas são positivistas. Sendo ela de origem do cárcere, de segurança pública, do idoso, da saúde, todas são positivistas. Então, cabe a você ter essas brechas institucionais para você trabalhar. E aí ficou claro essa primeira corrente filosófica que permeia o serviço social com o positivismo. Depois a gente vai para uma outra corrente filosófica que se chama materialismo histórico dialético, que quem inventou, vamos colocar assim, foi Karl Marx, e que ele diz que, espera aí, Augusto Conte, você está errado. A sociedade não é perfeita e harmônica. A sociedade nunca foi perfeita e harmônica. A sociedade tem vários problemas sérios, muito erros, e esse homem, que é o proletariado, que é o trabalhador, precisa sobreviver dentro dessa sociedade. Então, foi isso que o Karl Marx falou para Augusto Conte. Espera aí, alto lá, não é isso que você está me dizendo, discordo de você, porque esse homem, para sobreviver dentro dessa sociedade, precisa trabalhar muito, muito, porque tem muita exploração dessa burguesia, que você diz que é a supremacia da sociedade,
mas existe uma exploração muito grande dessa burguesia com o trabalhador. Então, esse é o pensamento de Karl Marx. E aí, uma outra filosofia, outra corrente filosófica, que se chama fenomenologia, algumas assistentes sociais, que não era nem positivista e muito menos marxista, foram buscar na fenomenologia, que também é uma corrente filosófica muito antiga, lá de muitos anos atrás, muito antiga, de 1700 e lá vai fumaça. E quem inventou foi o Schutz, um alemão, que ele diz que a sociedade ela não é perfeita nem harmônica, porém, nós temos que nos adaptar a esta sociedade. Então, a gente tem essas três correntes que permeiam o serviço social. Essas três correntes que têm assistentes sociais que são positivistas, tem assistentes sociais materialistas e tem assistentes sociais fenomenólogas, que acreditam nisso. Então, antes da gente entender o que aconteceu, a gente precisava falar um pouquinho sobre essas correntes filosóficas. Está claro isso, Gabriela? Sim, sim. Então, bom, a partir disso, a gente teve alguns crescimento na nossa profissão em termos de industrialização, porque o país foi mudando, o mundo inteiro foi mudando, depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 45, houve algumas modificações. E aí a gente precisa ver de que forma que surge esse movimento de reconceituação. Então, a gente tem um serviço social lá da Mary Richman, lá na década de 50, 40, com propostas norte-americanas e europeias, que é o positivismo. E aí a gente vem para 1960, na América Latina, algumas assistentes sociais, alguns teóricos de serviço social, que eram, claro, os assistentes sociais, dizendo, mas esse positivismo não está se encaixando aqui na América Latina, gente. A gente não está conseguindo pegar a teoria positivista e colocar na nossa prática, na atuação daqui da América Latina. E aí, quando eu digo América Latina, é Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina, México, Colômbia, Bolívia, foi esses países que se uniram, né? Os assistentes sociais fizeram um grande movimento e fizeram um congresso e começaram a discutir. Espera aí, temos que discutir sobre isso. Isso não está ficando legal, né? A gente ter uma corrente filosófica chamada positivista e que não se está adequando ao nosso atendimento aqui na América Latina. E aí, o pontapé inicial, que a gente fala de uma renovação de serviço social, foi na América Latina. Principalmente os países Argentina, Chile. A Argentina teve Natálio Kirchner, que foi um grande assistente social da área da Previdência lá na Argentina, que lutou bastante. No Chile, a gente teve na Colômbia Boris Alex Lima, que prepara uma metodologia para trabalhar em comunidades, junto com trabalhadores que trabalhavam como que se diz? Trabalhadores de mina de ferro. Então, ele trabalhava ali numa ONG, não era ONG, uma espécie de trabalho de comunidade, junto com esses mineiros. E aí, ele, fazendo serviço social, ele inventa um método revolucionário no serviço social,
com participação desses mineiros, quer dizer, o próprio usuário, né, o próprio mineiro, ele era partícipe do método dele. Então, ele também revolucionou. Então, teve vários, Anderegg, no Chile, também foi um que tem até livros dele. Todos que eu estou falando têm livros dele para estudar. Enfim, foram assistentes sociais atuantes na área, que começou a pegar a filosofia de Marx, materialismo histórico dialético, e incorporar no serviço social. Então, o grande pontapé inicial do movimento de reconceituação foi na América Latina. A gente não pode negar isso de forma nenhuma. O Brasil, aí você pode me dar mais, o Brasil não faz parte da América Latina, por que que não teve essa evolução? Porque a gente estava em ditadura militar. E a gente sabe muito bem que a ditadura militar era contra os comunistas, como eles dizem, né? Porque todas as pessoas que liam Karl Marx naquela época eram comunistas, como até hoje, né? A gente tem a extrema-direita e a gente tem uma esquerda mais central, que é o Lula, e se a gente vê os discursos dos deputados de extrema direita, dizem que nós somos comunistas. Quer dizer, ninguém sabe nem o que é comunismo e já está dizendo que somos comunistas. Enfim, então, foi dessa forma. Por que que o Brasil não teve o mesmo crescimento, um boom no serviço social do que na América Latina? Por conta disso, por conta da ditadura militar que a gente estava passando na década de 60, 62, 63, por aí. E em 65, mesmo com ditadura militar, alguns assistentes sociais, o núcleozinho de assistente social começa, que chama-se Geração 65. Nas bibliografias a gente lê isso, Geração 65. Começa-se a pensar em discutir o materialismo histórico dialético no serviço social. Isso é importante por conta do serviço social crescer aqui no Brasil, não ficar na mesmice do positivismo. E aí teve essa evoluçãozinha em 65, e aí em 67, quer dizer, 2 anos depois, mesmo tendo o finalzinho da ditadura militar, que o serviço social a gente tem que sempre botar o período histórico para a gente entender o crescimento do serviço social. E aí, lá em 67, o CBCIS, que é o Centro Brasileiro de Intercâmbio de Serviço Social na América Latina e no mundo, CBCIS, ele, com coragem dele, ele faz um congresso, vamos falar assim, um congresso em Araxá, na cidade de Araxá, Minas Gerais, e convida algumas assistentes sociais para discutir a teoria e metodologia de serviço social. E aí eu digo, a gente tem livros disso, mas eu, enquanto professora de serviço social nesse período, eu digo que elas foram bastante ousadas, um grupo de mulheres, que não tinha homem nenhum, era só mulheres, irem para uma cidade pequena, em Minas Gerais, para discutir o serviço social com uma perspectiva marxista, sem ter medo de serem presas, de passarem por torturas, não tiveram nada disso, não tiveram medo. E aí surge o documento de Araxá, né? Todo mundo fala, documento de Araxá, o que é o documento de Araxá? É isso. É a explicação de grupo de trabalho dessas mulheres, né, que se uniram lá em Araxá para pontuar algumas questões da metodologia e da teoria de serviço social.
Mas os documentos a gente vai ver mais adiante. Eu só queria que você entendesse a história do serviço social, porque é importante que a gente entenda a história do serviço social para a gente entender o serviço social num todo. Então, o documento de Araxá surge aí. Por isso que eu chamo de um grande marco da reconceituação no Brasil, é isso. Então, o que é reconceituação do serviço social? É isso, reconceituar aquilo que já está conceituado. Os conceitos de serviço social já existiam no positivismo. O que elas fizeram foi reconceituar um olhar diferenciado para aquele serviço social positivista, dando uma ênfase maior para o materialismo histórico, sabendo que estavam correndo grande risco de serem presas, de serem torturadas por estarem falando sobre Karl Marx naquela época. Se hoje já é meio proibido, entre aspas, né? Quando eu digo meio proibido, entre aspas, porque você tem ainda bastante arraigada aí os pensadores de direita que são muito raivosos. Imagine naquela época, no final da ditadura militar e ainda com bastante resquício do militarismo aqui no Brasil. Então, elas tiveram bastante audácia de se unirem em relação à discussão disso. Então, assim, o movimento, eu vejo que o movimento de reconceituação no Brasil, ele surge no documento de Araxá. Foi uma grande volta que o serviço social deu nesse encontro de Araxá. Depois do encontro de Araxá, o CBCIS ficou empolgado, esse Centro Brasileiro de Intercâmbio de Serviço Social, ele ficou bastante empolgado, e aí ele fez o documento de Teresópolis, que foi o encontro de Teresópolis, o outro documento que foi em Sumaré, que foi no Alto da Boa Vista, quer dizer, então teve 4 documentos importantes teóricos no serviço social que a gente vai ver ao longo desse período de estudo que a gente tem aí dessa disciplina. Mas era importante que para você entender como se dá o período histórico e teórico do movimento do serviço social aqui na América Latina e no Brasil. Está claro isso? Quer fazer alguma pergunta? Não, a pergunta que eu iria fazer, a senhora já respondeu, que era em relação a esses documentos para a gente estudar, para ler, se tinha, como é que eu faria para localizar, mas a senhora já falou que vamos estudar no decorrer do semestre. E vamos estudar no decorrer. Mas aí você também pode ir buscando na internet textos que falem sobre o documento de Araxá, Teresópolis, Sumaré e Alto da Boa Vista. Perfeito. Já vai buscando textos ou o próprio livro, que se tiver escaneado, aí você vai procurando. Mas é importante a gente conhecer isso, esses documentos, que foram os 4 documentos mais importantes que nós tivemos, historicamente, teoricamente, nesse processo de reconceituação no Brasil, entendeu? E todos, Ah, professora, oi. a senhora falou que o documento de Araxá, as meninas foram, né, em relação falando sobre um marxista. Todos os outros 3 Todos, aí também todos os outros foram para essa conduta do na mesma marxismo, linha, né? da mesma linha. O único que fala que vem um pouco é o Sumaré e o Alto da Boa Vista, que são os 2 últimos, que já surge a fenomenologia, entendeu? Ah, sim, perfeito. Que aí já surge a fenomenologia como a terceira via proposta, a terceira proposta, vamos colocar assim, teórica, filosófica para o serviço social, por conta daquilo que eu falei para você, que você tinha um grupo de assistentes sociais que eram positivistas,
tinha um grupo de assistentes sociais que não gostavam do positivismo e correram para o materialismo histórico dialético de Karl Marx, que também tinha um grupo de assistentes sociais que não queriam ser nem positivista nem marxista e que foram buscar outro filósofo, que foi o Schutz. Essa pessoa que eu estou dizendo para você foi professora Maria Augusta, Maria Augusta de Lima, acho que é esse o nome, Maria Helena, Maria Augusta, professora da PUC do Rio de Janeiro. Ela que veio, ela que foi procurar o Schutz lá na Alemanha, lá os livros do Schutz na Alemanha, estudar a fenomenologia e trazer a fenomenologia para o serviço social. Ela que deu o pontapé inicial, entendeu? Então, Entendi, eu entendi. me lembro perfeitamente, vou te contar aqui uma coisa, eu me lembro perfeitamente, porque era uma coisa muito nova, né, na profissão de serviço social, a fenomenologia, muito difícil, e eu me lembro que uma das... eu entrei para dar aula, eu estou com 66 anos. Eu entrei para dar aula na SUAM com 30 anos. E a fenomenologia estava assim, bombando, vamos falar assim, estava bombando na profissão. Só que ninguém tinha conhecimento suficiente para dar aula. Uma coisa é eu conhecer, outra coisa é eu ter conhecimento o suficiente para repassar para alunos, né? E eu me lembro que a professora Tecla Machado Soeiro foi quem fundou a Escola de Serviço Social na Uniswan, foi a professora Tecla, ela que deu o nome dela. Depois a gente vai estudar um pouco a professora Tecla, porque ela está no documento de Teresópolis. O nome dela é citado no documento de Teresópolis, porque ela foi uma das inovadoras do documento de Teresópolis. E eu entrei na Uniswan para dar aula com a professora Tecla Machado Soeiro. Então, a professora Tecla falou assim: nós temos que ter uma disciplina voltada para a fenomenologia, gente. A fenomenologia está aí posta, isso em reunião de professores. Eu era nova, não tinha acho que nem um ano de casa. E aí uma ficava olhando para. Sabe que em reunião, quando uma não está. Uma olhava para a cara da outra sem querer dizer, eu que vou dar essa fenomenologia, que ninguém entendia nada, né? Nada. Aí, como eu era mais nova, as coisas, eu não sei se você trabalha, mas as coisas aqui no Brasil é assim. Quem é mais novo é que pega tudo, né? Exatamente assim, É exatamente exato, assim. em todos os lugares, não é só na faculdade, é no hospital, em qualquer espaço de trabalho é isso, né? O argumento é, você vai ficar nesse período sobrecarregada, mas vai absorver bastante conhecimento. Isso aí. É Sempre isso, essa fala. essa fala mesmo, é essa fala que existe. E como eu era mais jovem e a mais nova dentro da SUAM, a professora Tecla virou e falou assim: Nilvone, você vai pegar a fenomenologia. Eu falei: professora, eu não entendo nada de fenomenologia, não sei nada de fenomenologia. É uma coisa muito nova para a gente. Como é que a gente vai passar isso para os alunos? Ah, não sei, Nilvone, estuda. Estuda, faz curso, porque daqui 6 meses eu já estou fazendo como é que o projeto pedagógico daqui 6 meses, daqui a 6 meses você vai ter que dar essa aula. Você não tem noção de quantos dias eu fiquei sem dormir, só pensando nisso. Eu falei, meu Deus, eu preciso do emprego, porque aí você começa a pensar, você precisa do emprego, né? Eu precisava do emprego, por isso que eu estava dando aula à noite. Eu preciso do emprego, eu preciso estudar isso. Aí eu me lembro como se fosse hoje, eu fui lá naquele Infix. Infix é a faculdade de filosofia da UFRJ, que fica ali na cidade, na... perto da Rua do Ouvidor. Não tem aquela praça perto da Rua do Ouvidor? Ali tem uma faculdade, é uma Na- pracinha, né? no Campo de Santana, não. Não, não, não é o Campo de Santana, ali não é Praça Tiradentes, ali. Não, assim, sabe a Rua do Ouvidor? Um, Rua do Ouvidor é um aqui. pouco, um pouco.
A Rua do Ouvidor, ela corta a Uruguaiana. Aí ela vai, Largo, lá. Ah, bom, é perto da Rua do Ouvidor. Sim, Ali tem sim, uma, sim. ali tem uma faculdade em fixo, de filosofia. Aí eu fui com a minha cara e coragem, fui lá, bati lá na porta do Infix, falei lá com o secretário lá da faculdade, falei assim, escuta, eu li e graças a Deus foi encaixando, acho que Deus sempre me ajudou nesse sentido, porque foi encaixando as datas. Eu falei assim, olha, eu vim aqui porque eu soube que vai ter um curso da professora Creuza Capalbo, ela é filósofa, já até faleceu, sobre fenomenologia, e eu gostaria de me fazer a minha inscrição. Ele falou assim, pois não, a senhora é o quê? Eu falei, sou assistente social e sou professora da Uniswan. Ele falou assim, que ótimo que nós vamos ter assistentes sociais na turma. Tá, aí fiz minha inscrição, era de graça, fiz minha inscrição. A primeira vez que eu ia ver a fenomenologia na minha frente. Aí, tá, nas aulas lá, fui eu lá para a primeira aula. Ela falava, eu não entendia nada. Absolutamente nada. Nada, 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 nada. Professor de filosofia, dando aula de fenomenologia, uma corrente filosófica alemã, que nasceu lá na Alemanha, né? Muito nova aqui no Brasil. Então, ela falava, eu não entendia nada, nada versus nada. Falei, meu Deus, aí você fica desesperada. Eu chorei igual a condenada. Minha mãe, calma, Nilvone, você vai conseguir, você vai conseguir. Eu falei, mãe, eu não sei nada, mãe. Como é que eu vou passar esse conteúdo para aluno? Tá certo que o aluno sabe menos do que eu, mas eu não quero passar conteúdos errados para eles, né? Mãe, eu não sei nada. Aí você começa a entrar no desespero, né? E aí passou lá uns 2 meses por aí, o curso foi só uns 20 dias, 30 dias, um mês só. Eu bati lá na PUC, eu falei assim, bom, quem inventou isso foi a professora Ana Augusta de Almeida, é o nome dela, Ana Augusta de Almeida. A professora Ana Augusta de Almeida que inventou, não inventou? Então, ela tem que me dar algum respaldo. Bati lá na PUC, não conhecia ninguém da PUC, bati lá na PUC, fui procurar o Departamento de Serviço Social, fui procurar a professora Ana Augusta, quando é que ela está aqui, qual a hora, tudo direitinho, bati e fui falar com ela. Eu falei, professora Ana Augusta, eu sou professora Nilvone, da Uniswan, eu tenho que me preparar para dar aula de fenomenologia daqui 4 meses na Uniswan para aluno, eu preciso saber coisas, detalhes. Ela falou assim, minha filha, faz o seguinte, se matricula na minha aula de mestrado, que eu dou aqui de fenomenologia, e aí você assiste umas aulas minhas. E aí eu comecei a entender a fenomenologia, olha como é que é a coisa. Comecei a entender a fenomenologia porque Ana Augusta de Almeida era uma assistente social. Então ela falava a nossa linguagem, não era uma filósofa ali na minha frente. Então, aí eu comecei a entender a fenomenologia, como é que ela se comportava, como era o comportamento da assistente social, como é que era a fala das fenomenólogas, que é diferenciado de outra assistente social, é muito engraçado isso. E aí foi, e aí eu fui, quer dizer, quando eu voltei, me lembro como se fosse hoje, tipo assim, em fevereiro, que eu voltei para dar aula, a professora Tecla estudou, Nilvone, você já sabe tudo de fenomenologia, é você que vai entrar dentro de sala de aula. Eu falei, professora, eu fiz 2 cursos, professora Ana Augusta, lá na PUC, fiz com a professora Creus Capaz. Então você sabe fenomenologia melhor do que ninguém, então é você que vai entrar na sala e vai dar. E aí eu fui me adaptando, entendeu? Adaptando a minha forma de dar aula, adaptando a meu jeito de dar aula, e assim foi. Todo mundo gostava da fenomenologia dada pela professora Nilvone. Então, eu passei um sufoco, você não tem noção de como foi o meu sufoco para aprender um pouco de fenomenologia para passar para os alunos. Mas no final deu certo. Deu certo, graças a Deus. É uma corrente que não se sustentou no serviço social, entendeu? Depois da morte da professora Ana Augusta,
tiveram mais algumas, mas ela foi uma corrente filosófica que não se sustentou. Por que que não se sustentou? Porque você não trabalha com o aqui e agora, o imediato. Isso eu discutia muito com a Ana Augusta. Depois eu fiquei amiga da Ana Augusta. Mas eu discutia muito com a Ana Augusta. Eu falei, Ana Augusta, não tem como uma assistente social, porque se a nossa profissão é o fazer profissional, a nossa profissão não é filosofia, nem teoria. Tem que fazer, tem que atender. E aí eu questionava isso muito a ela. Eu falei, professora Ana Augusta, me diga uma coisa, assistente social do Souza Guiar, plantão de 24 horas ali naquela emergência, aonde entra só baleado, só facada, só coisas de emergência, que a assistente social vai ser chamada pelo médico e vai falar assim, olha, esse paciente não pode ficar aqui na emergência, ele tem que ser colocado no abrigo, ele tem que ser colocado procurar a família dele, ele não pode, ele só vai ficar 2 dias no hospital, e depois vocês é que tem que dar um jeito nisso. Porque é assim a emergência de um hospital de 24 horas. Assistente social tem que fazer procurar a família do paciente. Não é o médico, não é a enfermeira, nada disso vai cuidar dessa parte. E aí eu perguntava para a professora Ana Augusta, de que forma que na fenomenologia vai ser cuidado disso? Se eu sou, a fenomenologia é dessa forma, o assistente social é igual o usuário, ele não chama de usuário, porque só para você saber das nomenclaturas. No positivismo é cliente, no materialismo é usuário, e na fenomenologia é pessoa. Então, só para você diferenciar isso. Então, quando você escutar, ó, que a pessoa, você já sabe, essa aí é fenomenóloga. Ah, porque o usuário, essa aí é materialismo. Porque o cliente, essa é positivismo. Então, são nomenclaturas de narrativas, né? Perfeito, perfeito. Isso é importante a gente, que aí você, na hora que você estiver escutando uma palestra, uma fala, você vai Sim, percebendo qual é a corrente filosófica que aquela pessoa pertence. Isso é perfeito. importante. Obrigada. Isso é importante. Então, eu falava para a professora Ana Augusta, eu sou assistente social do Souza Guiar, do plantão de 24 horas de sábado, que é o cão chupando manga, aquilo dali, é o cão chupando manga, que aparece tudo quanto que é gente ali, e a assistente social tem que dar conta daquilo ali, porque o médico só vê a saúde, a enfermeira vê a saúde. De A fato, a parte... senhora era na época, Hã? ou ainda é? Ainda é o quê? A senhora, de fato, na época, era assistente social do Souza Guiar. Não, nunca fui. Eu Ah, nunca foi fui. um exemplo dado, né? Não, isso é meu exemplo que eu dava para ela. Eu nunca fui. Entendi. Eu falei assim, não, eu nunca fui. Eu sempre trabalhei no sistema prisional. Eu nunca fui. Porque, só para você entender, a fenomenologia, ela trata a outra pessoa, né? A Sim, pessoa como ela própria. Se ela é moradora de rua, a assistente social é moradora de rua. Finge ser uma moradora de rua. Então, tem uma frase na fenomenologia que é ser sendo com outro no mundo. Eu sou um ser, eu, enquanto assistente social, sou um ser igual a você no seu mundo. Se o mundo dele é debaixo da ponte, eu tenho que ser um ser igual a ele debaixo da ponte. Se o mundo dele ah, é, é, ser um usuário de droga, eu tenho que ser um ser igual a ele. Não que eu tenha que usar droga, mas eu tenho que viver aquele sim, mundo. Isso que é a sim. fenomenologia. Isso que é o serviço social. E na minha cabeça era complicadíssimo isso, isso que eu perguntava para a professora Ana Augusta de Almeida, num hospital de plantão 24 horas, numa emergência, que eu não tinha como conhecer aquela pessoa.
Você já entrou numa emergência de hospital público? Tá. É uma Já. loucura. É uma loucura, não é? Sim, Então se você vejo tudo imagina. o tempo todo, a todo instante. Pois é. Qual é a sua profissão? Eu sou contadora. Ah, contadora, não tem nada a ver, porque se você ainda fosse da saúde, você ia entender. Mas deixa eu te Minha esposa explicar. está indo para a área da saúde. Ela está finalizando na Uniswan psicologia, faz estágio na área de hospital. Ela quer psicologia hospitalar. Então, só para você entender como é que é um hospital público numa emergência. É uma loucura, porque se entrar, por exemplo, quando entra, eu vou dar um exemplo, né? Porque eu sei por causa das alunas que ficam me contando, colegas que ficam me contando, então eu vou pegando isso como exemplo. Sim, Por exemplo, se entrar um morador de rua atropelado na emergência, vai entrar na emergência Souza Guiar, um morador atropelado, morador de rua. O médico vai colocar a tala nele, vai fazer o curativo que for, botar gesso, essas coisas todas, e depois vai chamar assistente social. Social, você tem que dar um jeito nesse paciente. O paciente não pode ficar mais na emergência. A emergência custa dinheiro. Você é contadora, sabe disso. Que leito custa dinheiro. Emergência, aquilo dali custa dinheiro. Então, sim, aquele paciente ali já passa a ser da assistente social. A assistente social tem que se virar de colocar ele em algum lugar na vida. Não se sabe se vai ser no abrigo, não, ela não pode botar ele na porta do hospital, não pode mandar ele para a rua outra vez. Então, ela tem que acolher ele de alguma forma. E não é dentro do hospital. Por isso que eu digo que é uma loucura, uma emergência. E o que eu questionava a professora Ana Augusta na fenomenologia era isso. Eu falava, professora, não tem como a assistente social trabalha numa emergência de 24 horas fazer fenomenologia. Não tem como. Porque ali ela é assistencialista. Não esqueça disso. Ela é assistencialista, ela é o aqui e agora. Ela tem que fazer as coisas rapidamente para poder ter fluxo o atendimento da emergência. Então, ela precisa ser ágil no atendimento dela. Não adianta ela ficar questionando o espaço dele, o ser dele, aonde. Não adianta. Isso, enquanto ela está nisso, 2 horas, já está aparecendo 3, 4 baleados. Então, assim, foi por conta disso, dessas atuações do serviço social de emergências, que o serviço social fenomenólogo foi meio que morrendo, entendeu? Não existe mais. Não conheço assistentes sociais que sigam na linha fenomenológica e que trabalhem na linha fenomenológica. Não existe mais isso. Existe, sim, na linha positivista, existe na linha marxista. Na fenomenologia, existem algumas pessoas que gostam da parte teórica filosófica. Agora, na atuação do dia a dia, não é fenomenóloga. Está claro isso? sim. Ah, que ótimo. Então era esse a aula de hoje. Eu queria passar para vocês um pouco, para você e para as outras pessoas, né, que não vieram, um pouco sobre isso, né, das correntes filosóficas, para que a gente aprendesse um pouco as correntes filosóficas, porque eu não sei se vocês tiveram essa aula, mas incorporar corrente filosófica dentro do serviço social, né, para a gente ter mais expertise nisso, falar um pouco do movimento de reconceituação na América Latina e como é que ele vem para o Brasil e qual foi o movimento que ele teve no Brasil. Tá claro? Sim, professora. Que Sim. ótimo, que ótimo. Mais alguma dúvida, alguma coisa? Não, na verdade não, é só uma questão mesmo. Eu estava Hum, lendo um material que foi disponibilizado e tem hum, uma matéria que fala sobre o João Goulart.
né? Sim, sim. Só que eu estava lendo, eu fiquei na dúvida que tem uma parte do texto em que diz que ele faz a renúncia do cargo em Foi. 61. Mas foi o João Goulart ou foi o Jânio Quadros que fez a... Não, foi João Goulart. Ele renuncia do cargo em agosto de 61? É, Entendi. Tá, renuncia por pressões políticas. Mas a renúncia dele, presta atenção, a renúncia dele nada implica no serviço social. tá. Isso é um fato histórico que houve, né? Uhum, Porque ele era uma pessoa progressista, vamos colocar assim, ele era uma pessoa progressista e que poderia mudar o rumo da história, mudar o rumo sim, da história em termos de serviço social. Todas as vezes que a gente lê algum livro de história, assim, alguma coisa, a gente tem que sempre contrabalançar o momento histórico com o social, entendeu? Por quê? É só você pegar, começa a raciocinar. Eu não sei nem qual é o seu partido, também não vamos discutir partido político aqui, mas eu preciso fazer essa comparação de sim, um sem problema. governo populista, que é o Lula, né? De um governo retrógrado, que é Bolsonaro, em termos de encargos sociais, né? Hoje a gente está voltando com Bolsa Família, ou uma Bolsa Família melhor. Hoje a gente está voltando com aquele, como é que é? Minha Casa Minha Vida. Hoje a gente está Sim, voltando com alguns programas sociais que é, né, ao nosso ver, né, benéfico para uma população mais empobrecida. E no governo passado, a gente não tinha esse programas sociais tão fervoroso, entendeu? sim, sim. Então, se a gente tivesse, se o Goulart não tivesse renunciado, a gente teria um governo mais progressista, mais a nível social, entendeu? Sim. Eu realmente foi muito bom, tá muito bom lendo esse conteúdo, né? Eu Ah, só que fiquei realmente, mas muito bom mesmo. A gente vê lá atrás o que poderia ser mudado para hoje ser uma questão melhor, isso, com muito certeza, melhor, né? com certeza. Mas, infelizmente, a É, gente acha que hoje que o errado é o certo e o certo é o errado, mas isso já vem lá em já vem 1980. lá, já vem lá de Dom Pedro, Dom João VI. Sim, sim, Não é isso? Vem lá de trás, né? infelizmente, infelizmente. Então tá, olha, eu estou à disposição, Gabriela, qualquer coisa que você queira, é só entrar em contato comigo pelo fórum. Ah, outra coisa, vou botar aqui no chat o meu e-mail, se você puder copiar, se está em casa. Você está em casa, Gabriela? Ô, perdão, achei que o telefone estava ativado aqui. Não, sim, estou em casa. Fiquei em Ah, casa, eu então faço anota, meu home anota office. aí meu e-mail. Tá, pode falar. A senhora vai falar ou vai Eu botar no chat? anotei aqui por causa do meu nome. Ah, sim. Está lá, Ah, sim. nilvone505@gmail.com. Perfeito. Qualquer dúvida que você tiver, é só entrar em contato, tá bom? Tá ótimo. Daqui a pouco a gente se encontra na próxima disciplina às 14h15. Tá joia. Tá Tchau. bom? Tchau, Até tchau. a Obrigada. próxima. Tchau, tchau.